Obrigado, presidente, pela palavra. Eu quero inicialmente cumprimentar o magnífico reitor, a satisfação poder recebê-lo aqui, junto com os demais colegas de universidade. É um prazer sempre esta casa se abrir para receber e debater os temas referentes à nossa universidade, a Universidade Federal de Sergipe, a única universidade pública do nosso estado, né? Portanto, tem um papel fundamental, porque além de ser tudo isso que o reitor acaba de nos colocar, ela tem uma tarefa gigantesca, que é a única porta de acesso verdadeiramente pública para que o nosso povo acesse a universidade. Reitor, eu sou inclusive suspeito para falar da Universidade Federal de Sergipe, porque devo a ela, tributo à Universidade Federal de Sergipe, tudo que consegui na minha vida acadêmica. Eu sou egresso de escola pública a vida inteira, e os 2 cursos que fiz de nível superior foram cursos lá da Universidade Federal de Sergipe, com muita satisfação, a licenciatura em História, o bacharelado em Direito, e acho que a universidade tem cumprido historicamente um papel de destaque no estado de Sergipe. Isso é sabido. A dedicação dos professores à instituição, a forma como a sociedade vê a universidade como uma grande referência para o seu desenvolvimento, tudo isso, de fato, nos deixa muito orgulhosos. Nós, sergipanos, eu acredito, isso é unânime, somos muito ciosos e orgulhosos da universidade que temos. E tributamos aos profissionais da Universidade Federal de Sergipe, tanto os professores, como também os servidores técnico-administrativos, enfim, todos que fazem a universidade, tributamos um pleito de gratidão muito grande, porque sabemos que sem a Universidade Federal de Sergipe, a nossa história seria, como foi, muito mais atrasada. Então, primeira coisa que quero fazer é esse registro, presidente, parabenizando todos que fazem a Universidade Federal de Sergipe pelo brilhante trabalho. De fato, nos orgulha muito ver a UFES sendo sempre mencionada com destaque entre as universidades brasileiras. Isso é prova de que o corpo docente, o corpo discente, os funcionários da universidade se dedicam ao que fazem. E isso precisa ser reconhecido. Primeira questão que eu queria levantar é um dever fazer esse reconhecimento. E a sociedade, eu acho que tem sim sido uma boa parceira da universidade, né? A sociedade tem reconhecido isso, ela tributa à universidade a qualidade que ela tem, mas é verdade também, reitor, que para que a sociedade cada vez mais apoie a universidade precisa cada vez mais estar aberta à sociedade, né? E o que nós temos assistido ultimamente é um retrocesso no processo de respeito aos mecanismos democráticos que sempre colocaram as universidades brasileiras como referência de democracia no nosso país. A sociedade quer democracia, a sociedade exige democracia, a sociedade exige participação, e toda vez que um governo se movimenta no sentido de retroceder nesse aspecto, ele não colabora para isso que Vossa Excelência aqui chamou a atenção. A sociedade precisa apoiar a universidade. E o senhor tem toda a razão, mas para isso, os governos que se sucederem não podem atropelar a universidade. Eu quero lamentar um dado que nos assusta bastante, que em 40% dos casos, o atual governo tem desconsiderado as colocações das listas tríplices para nomeação de reitores. Isso é um retrocesso à democracia, à autonomia universitária, aos princípios que a sociedade tributa um grande valor, né? E isso não ajuda a sociedade se aproximar mais da universidade. Pelo contrário, isso afasta. Isso é muito ruim. É muito ruim termos ministros da educação que, como foi feito em 2019 pelo ministro Ricardo Vélez, que disse que as universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual. Ora, uma frase como essa cai como uma bomba dramática na cabeça de pessoas como eu, por exemplo, filho de taxista, aliás, à época nem taxista era, de cobrador de ônibus, que para conseguir ingressar na universidade não tinha outro caminho, a não ser a universidade pública. E quando você ouve um ministro defender, deputado Geórgio,
que a universidade deve ser reservada para uma elite intelectual, isso, de fato, não ajuda a sociedade a apoiar este projeto de universidade. Não é com esse projeto que a gente quer se alinhar. O projeto que a sociedade defende é outro. E ouvir, como ouvimos agora, às vésperas do Dia dos Estudantes, e eu quero aqui repudiar de forma veemente o ministro da Educação dizer que a universidade deve ser para poucos, numa referência tentando justificar que tem que ter outras alternativas para as pessoas, é claro, fazendo referência inclusive aos institutos federais de educação, grande conquista desse país, não feita agora, é bom que se diga, aliás, desconhecida até pelo próprio ministro, no dizer dele, nem sabia a abrangência da responsabilidade do ministro que assume o MEC nessa tarefa. Então, isso não ajuda a essa aproximação da sociedade. Claro que o trabalho que historicamente vem sendo desenvolvido pelos que fazem a Universidade Federal do Sergipe nos aproxima do povo, mas essa política nos afasta. Essa política nos faz diminuir o conceito de universidade que defendemos. Ora, o discurso de que a universidade deve ser para poucos se contradiz, inclusive, com dados recentes. Aqui eu sou diante de pesquisadores que sabem disso. Por exemplo, a OCDE publicou recentemente um dado, colocando o Brasil numa das piores posições, se você vai considerar a proporção de pessoas do povo, de sua população, dentro das universidades. Os dados dão conta de que o Brasil tem 21% do seu povo, entre 25 a 34 anos, com ensino superior, quando a média da OCDE é 44%. E esse dado, na mão de um ministro da Educação, e ele ainda tem coragem de defender que a universidade deve ser para poucos, num país com esse perfil, não é o desenvolvimento que está na cabeça de um ministro como esse, é o atraso, é o retrocesso. Eu não poderia, presidente, eu peço até desculpas, porque eu sei que esse desabafo não devia estar sendo feito ao reitor da Universidade Federal do Sergipe. Aliás, é também. Mas eu não poderia perder a oportunidade de debater a universidade e não repudiar essas atitudes totalmente dissonantes com isso que o senhor acabou de apresentar. Aliás, isso que o senhor acabou de apresentar é fruto de um trabalho histórico. Não começa hoje. Isso que o senhor acabou de apresentar é resultado de um investimento que vinha sendo feito ao longo das últimas décadas, que fez a universidade crescer. Eu vi os dados e já pedi até a Laura que solicitasse a Vossa Excelência que ficasse comigo, porque é alvissareiro ver os dados da minha universidade. Eu me sinto orgulhoso de ver. Eu, quando entrei na universidade, sabe qual era a quantidade de alunos que entravam na universidade para todos os cursos? Os senhores que são mais antigos lá devem saber. Eu me lembro como hoje, porque era uma guerra para entrar na universidade, deputado Luciano Bispo. Eram 1.120 vagas para toda a universidade. Eu lembro que essas 1.120 vagas eram tão disputadas, porque era a única instituição de acesso para a população pobre. Hoje os dados que o senhor traz mostram que só de professores nós temos muito mais do que o que era permitido a se ter na universidade na década de 80, quando eu ingressei pela primeira vez, para alunos. Ora, isso é um crescimento fantástico. Fantástico. Mas não é fruto de uma política atual. Porque a política atual dá conta, e o senhor mostrou aí, que os gastos com a educação são terríveis, abomináveis, e repercutem no resultado do desempenho da universidade. Esse resultado é fruto de uma política de investimentos em massa na educação pública, inclusive superior. Os que virão depois do senhor aqui, eu certamente já não estarei mais aqui para fazer uma fala sobre a universidade, pode ser que, em função dos cortes que tem havido, venham com dados muito mais preocupantes, porque não se faz política pública sem recurso, com gastos como o que nós temos tido. E para concluir, como eu sou professor de educação básica, eu sei que o que a universidade tem de sucesso
não é também fruto exclusivamente do trabalho da universidade, acho que os senhores concordam comigo. É fruto também de um trabalho bem sucedido na educação básica, não é isso? Porque nós temos uma relação entre os níveis de ensino. E um país que no ano passado terminou o ano com o menor gasto em educação básica da década, é um país que não é promissor para o futuro, e isso vai impactar na universidade muito brevemente. O que chegará lá será o resultado dessa desqualificação. Então, eu não poderia, presidente, deixar de ir. Primeiro, desculpe, a máscara não me ajuda muito, porque essas coisas tem que falar é sem máscara, sabe? É sem máscara. Eu não poderia, primeiro, deixar de parabenizar os que fazem a Universidade Federal do Sergipe, reconhecer o trabalho brilhante, bonito, porque conheço de perto, fui aluno, fui professor lá, professor substituto, milito, fui parlamentar federal, fiz questão de todo ano investir recursos do orçamento da União na nossa universidade, porque acredito nela. E sei que o trabalho que se faz lá é um trabalho de excelência e qualidade. Então, primeiro eu queria aproveitar essa oportunidade para registrar isso, minha gratidão como representante do povo de Sergipe pelo que faz a Universidade Federal, mas não podia deixar, presidente, pedindo a Vossa Excelência mais uma vez as escusas, de manifestar aqui o meu repúdio veemente a uma política que desfigura essa universidade que nós queremos, defendemos e que até conquistamos, e está em perigo. Vamos lutar contra isso. Eu sou agente da política, e como agente da política lutarei contra essa forma de desestruturação. Parabéns à Universidade Federal do Sergipe e vida longa àqueles que defendem a universidade pública, gratuita e para todos, não para poucos nem para a elite.